Fala, minha galera, a gente vai chegando com muitas informações pra você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, na noite desta quinta-feira. A gente vai falar muito sobre o mercado da bola, vamos também comentar sobre tudo que teve da repercussão da última partida entre Flamengo e Fluminense na última quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Você tá vendo imagens aí disponibilizadas, a gente vai assistir os bastidores enquanto a gente comenta sobre todas as informações do mais querido na noite de hoje. Então, antes de qualquer coisa, já quero pedir pra você se inscrever e deixar o seu like aqui no nosso canal, porque a gente tá trazendo esses vídeos diários, encontro marcado entre 7h30 e 8 horas da noite, então a gente nunca deixando falhar com vocês, sempre trazendo vídeos. E em dias de jogos a gente traz a coletiva ao vivo, diretamente do Maracanã, da sala de coletivas do mais querido, pra gente poder comentar junto com vocês sobre tudo que tá rolando, o técnico Felipe Luiz falando, e quem tava aqui ontem assistiu. Galera, a gente vai começar falando um pouco sobre as informações, porque tem jogador que tá na fim da linha do Flamengo, o técnico José Botto e o diretor de futebol e presidente, na verdade o diretor de futebol, que é o José Botto, e o presidente do Flamengo, que é o Luiz Eduardo Batista Bappi, já estão se movimentando para continuar fazendo negociações por dois jogadores do elenco do mais querido. Um seria o Pablo e o outro o Lohan. O clube segue analisando os reforços e as saídas para equilibrar o plantel do Flamengo e segue ativo no mercado de transferências, ajustando seu elenco para para dar sequência, na verdade, à temporada. Com a janela doméstica aberta, os clubes brasileiros podem negociar com jogadores que disputam os campeonatos estaduais, e nesse cenário o mais querido estaria trabalhando para encaminhar as saídas que também avaliam possíveis reforços. Dois jogadores que não fazem parte desse elenco e também das negociações que já estão muito avançadas com alguns times, chegaram a ficar avançadas, mas não se concretizaram, são Pablo e o meia atacante Lohan. O zagueiro Pablo, que estava no Botafogo, na equipe que foi campeã do ano passado da Libertadores e da Copa do Brasil, e mesmo assim não jogou, e o atacante Lohan, que é uma joia da base que não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Ambos estão sendo muito abaixo utilizados na temporada, só foram utilizados verdadeiramente no início do Campeonato Carioca, e nunca estiveram nas prioridades do técnico Felipe Luiz. O defensor deseja voltar a atuar com uma regularidade maior e para isso abriu mão de algumas exigências para facilitar a sua rescisão contratual com o Flamengo. A diretoria também trabalha para encontrar uma solução amigável para ambas as partes e o acordo pode ser fechado nas próximas semanas. A saída do zagueiro também pode abrir espaço para possíveis esforços na defesa, defendendo também das necessidades apontadas pela comissão técnica. Já Lohan é um dos nomes que desperta grande interesse ainda no Red Bull Bragantino, o clube de Bragança Paulista de São Paulo, que ainda tenta continuar aí na sua briga, pelas tratativas e as negociações pelo jogador. O clube paulista está disposto a investir na contratação do jovem atacante e prepara uma proposta oficial para apresentar ao Flamengo, mesmo depois de quase tudo certo. Os empresários do Flamengo e o próprio Flamengo também deram uma segurada ali, teve toda aquela treta, toda aquela repercussão, e você vai acompanhando com a gente. Aí a gente também tá vendo aí, o aquecimento do Flamengo na última partida contra o Fluminense. O Flamengo jogou muito bem. Pra mim, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo de almanaque, e no segundo tempo o Flamengo conseguiu constituir muito bem a bola, dominou todo o jogo, acabou tomando gol ali no finalzinho e não conseguiu segurar a vantagem de 2-0, que seria muito importante. Vai para a partida no próximo domingo por 2-1. Uma vantagem menor, mas o Flamengo continua ainda sendo muito superior. José Botto, diretor executivo, na verdade, do futebol do Flamengo, tem conduzido essas movimentações com os jogadores do Flamengo que podem estar saindo. Bom, reforços estão na mesa do técnico Felipe Luiz e ele está sendo atendido, porque o treinador pediu alguns reforços, tendo em vista as negociações de alguns atletas que podem ocorrer no meio do ano, e o Flamengo já começa a mexer alguns pauzinhos nos bastidores para poder trazer alguns jogadores. Segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, o presidente Luiz Eduardo Batista foi convencido por Felipe Luiz e pelo diretor técnico José Botto a investir em novos reforços para qualificar ainda mais a equipe. O dinheiro quer entrar no caixa do clube. O dinheiro que, na verdade, entrar vai ser muito destinado à aquisição de pelo menos 2 jogadores. Botto e Felipe Luiz conversam com o Luiz Eduardo Batista quase que diariamente, tendo em vista, acordaram que esse dinheiro do Flamengo levanta, a partir de agora será destinado, que o de Flamengo levantar de todas as partes, será destinado para contratações. E não está contando o Jorginho, não está contando nenhum jogador que pode vir de graça, e sim jogadores que virão depois. Ainda segundo a mesma fonte, as posições prioritárias para os reforços ainda não foram completamente definidas, mas existe um grande interesse em um meio-campista e um jogador do lado direito, posições que sempre estiveram na lista do
José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Outro ponto positivo é que se o Flamengo, caso perca algum jogador, e o mais ativo no mercado para que possa sair na janela do meio do ano é o Wesley, o Flamengo terá que repor esse jogador na sua posição, tendo em vista o Varela, que é o único que tem ali, e o resto, os meninos da base do Flamengo. Então o Flamengo pode ir ao mercado caso o Wesley saia no meio do ano. A gente já falou também sobre o mercado da bola, falamos sobre os reforços do clube, mas vamos falar de dois nomes que estão verdadeiramente na cola do José Boto. O diretor de futebol do Flamengo continua olhando para o meio-campista Jorginho, atualmente do Arsenal, que segundo informações da imprensa, verdadeiramente ainda tem um pré-contrato já assinado com o Flamengo, com bases salariais, com alguns valores já bem estipulados, mas não acertou a sua rescisão e a sua saída, e o jogador só pode vir no meio do ano, porque quer cumprir o seu contrato de forma total. O Jorginho tem sido esperado pelo Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Mas outro jogador que entra no radar do Flamengo é o Gastão Martirena, na verdade, do Racing da Argentina, que entrou muito no radar do Flamengo na última semana, segundo informações também do Fabrício Lopes, do Resenha Rubro-Negra. Com isso, o clube carioca tenta se adaptar às movimentações do mercado da bola para garantir esses reforços pontuais. Além do Jorginho, o Flamengo ainda tem essa lateral direita aí que está sendo muito complicada. A proposta que o Flamengo, segundo o próprio Fabrício Lopes, fez ao Martirena, que já manifestou o interesse em vestir a camisa rubro-negra, facilitou as conversas, seria de R$750 mil mensais para o jogador, que pode ser um empurrão necessário para concretizar a negociação, com o atleta já tendo demonstrado a posição e a disposição para vir jogar no Flamengo. Outra informação que a gente tem, para a gente poder até verdadeiramente encerrar um pouco do vídeo, é a gente falar verdadeiramente sobre a proposta que saiu agora na tarde de hoje, que envolve o lateral Ayrton Lucas, isso mesmo. O Ayrton Lucas pode estar sendo aí, cotado em um clube paulista para ser reforço em 2025, na janela do meio do ano. Apesar dos rumores, o nome do jogador ainda não foi 100% cogitado no Palmeiras e o lateral é prestigiado e muito pelo técnico Felipe Luiz. Segundo informações do Bola VIP, o Ayrton Lucas estaria na mira do Palmeiras. Segue atento ainda muito no mercado, tendo em vista que pode perder um dos seus maiores laterais, que é o Vanderlan, que pode deixar o clube na janela do meio do ano. Com isso, as especulações de novos nomes no setor surgiram, e um dos nomes mencionados no mercado foi o de Ayrton Lucas. Atualmente, Ayrton Lucas não é o titular absoluto da equipe do técnico Felipe Luiz, tendo em vista que o jogador disputa a posição com Alexandro Vina, que recentemente se recuperou de lesão. Tá? Estamos falando só do Alexandro. O Vina ainda continua no seu trabalho de recuperação, continua ainda no seu trabalho de disposição técnica, tendo em vista que o jogador ainda está mais ou menos, não está 100%. Com essas três opções para a posição, uma eventual saída de um lateral pode ser considerada no Flamengo, mas dificilmente a diretoria faria negócios com um rival direto na disputa por títulos, que seria o Palmeiras. O Ayrton Lucas tem a sua situação contratual da seguinte maneira: o lateral esquerdo sofreu uma lesão de grau 1 na coxa em fevereiro, impactou a sua sequência na equipe, que vinha jogando muito bem, era titular com o técnico Felipe Luiz, e mesmo após se recuperar fisicamente, não conseguiu retomar o seu espaço que tinha naquela época. No clássico contra o Fluminense, vencido por 2-1, o Ayrton permaneceu no banco de reservas, enquanto viu o Alexandro ser escolhido para começar jogando. Desde sua chegada na Gávea em 2022, o Ayrton Lucas já ganhou aí 2 edições de Copa do Brasil, uma edição de Libertadores, um Campeonato Carioca e uma Supercopa do Brasil. Seu contrato é válido até dezembro de 2027 e recentemente o jogador recebeu sondagens de clubes do exterior e que podem representar também uma possibilidade futura de uma saída de transferência. Apesar de todos esses rumores, Ayrton Lucas segue como opção no elenco do Flamengo, que não tem intenção de negociá-lo com um concorrente direto do futebol brasileiro. O Palmeiras segue na sua lista de reforços gigante para poder achar um jogador que possa aí entrar dentro da linha expectativa do Vanderlan, da saída do Vanderlan, e o Flamengo tem sido olhado dessa maneira. Bom, a gente vai ficando por aqui e eu quero pedir já para você deixar o seu like, se inscrever, porque vai ser muito importante. E amanhã a gente tem um novo compromisso às 7 ou 8 horas da noite, como sempre, para trazer sempre as informações do mais querido para você. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.